Boa noite, gente. Boa noite. Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos de volta. Hoje, uma noite especial, tendo a presença do nosso companheiro Fred, que é amigo nosso lá do Grupo Sheila, e veio aqui hoje especialmente conhecer a nossa casa e trazer essa participação aí tão importante, tão sensível, nos estimulando na ambientação, na preparação da nossa atividade. Hoje, vocês estão vendo que o cenário está um pouco diferente, porque a gente vai fazer um estudo no qual estaremos aproveitando a oportunidade para prestarmos um preito de carinho e gratidão ao codificador da doutrina espírita, que amanhã, dia 3, estaria completando mais um ano. Ou seja, estamos comemorando o aniversário de nascimento de Allan Kardec, que se deu no dia 3 de outubro do ano de 1804, em Lyon, na França. Então, nada melhor do que prestar esse preito com uma dinâmica que possa favorecer o nosso entrelaçamento também pelas vias da arte, da musicalidade. Então nós vamos fazer a nossa oração, que dará início aos trabalhos da noite. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, com muita alegria, mais uma vez nos reunimos na casa de Kardec, a nossa querida FEAC Minas. Esse recanto singelo, que nos faz lembrar um pouco da manjedoura que acolheu a tua incomparável estada entre nós. Senhor Jesus, que o nosso encontro possa ser pródigo, possa favorecer o nosso crescimento íntimo, como também possamos todos nós angariarmos aqueles elementos que possam favorecer o nosso reestabelecimento, o nosso fortalecimento psicológico, moral, físico. E que também, Senhor, possamos nós, trocando esses nossos sentimentos mais puros, possamos nos alimentar espiritualmente. E assim, com a presença dos benfeitores que tutelam a nossa casa, nós te pedimos autorização para iniciarmos o encontro da noite. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Gente, nós hoje vamos apresentar um estudo que ele vai propor reflexões. Inicialmente, trará para nós alguns contributos históricos, que envolve a missão espiritual do nosso querido Allan Kardec. E, obviamente, como sempre procuramos fazer, tentar trazer esta proposta para o nosso engrandecimento, o nosso entendimento quanto aos desafios que todos nós estamos abraçando e nos esforçando para levar a efeito, no que remonta à nossa missão quanto seguidores de Jesus. Então, eu gostaria de pedir a todos que pudessem empreender uma viagem
conosco no século XIX, naquele período em que Allan Kardec estava codificando a doutrina espírita. Ele estava em contato com os espíritos. E estes, representantes de Jesus, se apresentavam de uma forma singular para alertar, para orientar aquele que se transformou no patrono desta doutrina maravilhosa que a gente abraça com tanto carinho, com tanto entusiasmo. Então, que os benfeitores da casa possam nos ajudar no encaminhamento da nossa trajetória. No alto, em cima da luz, tem um foco. Aqui. Regula para mim, só para... Pode... Aí. Isso aí, Marcão. Bom, gente, pode passar, Marco. Vamos à primeira transparência. Nós vamos fazer, então, um esforço. Vamos tentar trazer alguns textos que objetivarão estimular aqui para todos nós, tirarmos o espírito da letra. E, quem sabe, podermos associar alguns desses textos à presença espiritual de Allan Kardec como um grande enviado de Jesus para se transformar como missionário naquele instrumento que efetivamente iria favorecer a chegada da doutrina e, portanto, a inaugurar um novo período na história da humanidade. Então vamos lá. Nós vamos trazer um trecho do livro Apocalipse de João. Apocalipse significa revelação. Apocalipse não significa fim do mundo, ok? Mas sim da palavra do grego revelação. Pode passar, Marcão. Vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo 19 de Apocalipse. E eu vou ler a narrativa de João Evangelista. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Pode passar. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome, pelo qual se chama, é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Pode passar. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto, ele é emblemático. Ele é desafiador. Mas eu não vou ter a ousadia agora de interpretá-lo. A ideia era só fazer a leitura. Mas eu prometo que se não for hoje, na próxima semana, porque o nosso trabalho vai se dividir nesta sexta e na próxima. Combinado? Eu prometo que voltarei a esse texto. Vamos passar. Para falar
de Allan Kardec, nada melhor do que trazer os caracteres do verdadeiro profeta, conforme nos apresenta a doutrina espírita. Pode passar. Antes de falar dos caracteres do verdadeiro profeta, nós vamos trazer uma citação de João Batista. Vocês sabem quem foi João Batista? Não sabe? Primo de Jesus, filho de Isabel, Zacarias. Estão lembrados? Estão lembrados? Pois é. Então, João Batista diz assim, conforme a descrição de João, o evangelista: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa refletindo sobre a misericórdia da providência divina, que dispõe os recursos, as oportunidades, para que o homem, o espírito, opere. Portanto, sejamos humildes em reconhecer a paternidade divina, agradecendo o dom de viver. Essa análise suscita para nós pontos importantes, que nos colocam numa posição devida. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não tem nada errado. Absolutamente não existe nada errado, desde que eu não compreenda a lei. Porque a partir do instante em que eu descubro um conteúdo que vem do alto, e ele se apresenta exuberante, automaticamente eu sou guindado a rever conceitos. É como se antes eu bebesse de uma fonte, a providência divina passa a me oferecer uma fonte de água mais pura, e depois de saborear o puro, a gente não tem mais alegria, bem-estar de continuar sorvendo da água com sujidade. Deu aí? Então, nós vamos falar de profeta. Nós estamos aqui estudando sobre o Espírito. Quanto mais nós adentrarmos nesses portais, naturalmente nós teremos o convite para reconhecer o amparo que a providência divina nos oferece, inclusive nos concedendo as oportunidades para que nós possamos vencer os nossos próprios limites. Deu aí? Então, vamos passar. Caracteres do verdadeiro profeta. Hoje nós vamos trabalhar muitos conceitos. Então, se alguém tiver com sono, vão lá fora, bebam água, volte. Porque se dormir, vão perder. Inclusive, não se preocupe que vem uma chuvinha boa por aí. Olha como é que a gente falar de profetismo começa até ter uma alteração no tempo. Vamos lá. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem carente de forças para carregá-lo.
Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo. Eu vou parar aqui. Aqui vai mudar o contexto. Então, até aqui na metade. Deus não coloca fardos que não podem ser levados a efeito. Aqueles que vêm à terra com missões importantes, nós podemos depreender claramente que ele precisa de ser um hábil general. Porque se for um general mais ou menos, ele vai ter problema no encaminhamento das missões definidas pelo alto. Ficou claro isso aí? Continuando. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo. Está claro? Então nós podemos subentender também que as missões que vêm do alto, quando nós passamos a entender a importância delas, compete ao discípulo não questionar, se entregar na realização. Está claro? Mas aonde você quer chegar? Vamos trazer para o nosso campo pessoal? Qual a missão que está nas suas mãos hoje? E quando eu falo missão, eu estou trazendo um contributo de reflexão que envolve tarefas importantes. Então, vou trazer para o dia a dia. A missão sua, hoje, como pai, como mãe, como filho, como irmão, dentro de um lar, ela é absolutamente clara. Concorda, Dora? Qual é essa missão? Fazer de tudo para se melhorar e oferecer o melhor para o equilíbrio, por exemplo, da família. Essa missão é clara, não é? O que vocês acham? Então aqui, como nós estamos falando que não nos cabe questionar, se quisermos trabalhar numa linha de libertação, compete a nós ir adiante com a missão. Questionar não no sentido de verificar o que devemos fazer. Questionar no sentido que devemos fazer. Ficou claro? Nós temos uma missão clara, por exemplo, com a família. Ponto final. Agora, querer saber, buscar inspiração, levantar recursos para fazer acontecer, isso compete ao aprendiz. E o aprendiz deve recorrer a quem? O mestre. Ficou claro aí, gente? Então, isso para nós é importante. Nós temos missões que estão claras na nossa mão, no nosso entendimento e no nosso coração. Enquanto muitos questionam, muitos postergam, hesitam, se rebelam, o discípulo do Senhor diz assim: Senhor, eis-me aqui. Não foi o que Maria Santíssima falou para o anjo Gabriel? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então vamos continuar. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para estas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Deu aí? Ficou claro? Então o Senhor vai confiar as missões importantes para espíritos mais experientes. Não pode colocar um conscrito, não é isso, Gina? Você que gosta da linguagem, pode colocar um conscrito para coordenar um regimento? Pode, ele não tem bagagem, ele não sabe como é que funciona. Então aqui a gente já começa a verificar
um ponto importante que engrandece ainda mais, no nosso entendimento, a presença do nosso codificador Allan Kardec. Por favor. Desculpe, mas o texto é longo. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza e pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob o cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião. O que é um histrião, Gino? O que é um histrião, Dora? O que é um histrião, Márcia? O que é um histrião? O Marco Aurélio tem uma perspicácia extraordinária. O Marco Aurélio está recorrendo aos universitários. A Dora, nossa educadora, está dizendo que o histrião é aquele que não conhece, que desconhece e que se arvora de conhecedor. Ato ou efeito de representar, Dora? É isso aí? Hã? Olha a expectativa ambiente. Olha a expectativa do ambiente. Vamos por partes? Influência moralizadora de sua obra. Virtudes, grandeza, superioridade. O espírito, para ser investido de uma missão ampla, ele tem que ser conhecido pelo Senhor. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. No nosso mundo da terra, eu até convido vocês a acessarem o site da FEAC, www.feac.org.br, para vocês assistirem um estudo que foi feito aqui quarta-feira, pelo nosso querido amigo Vladimir Alexei. Ele fez um estudo com o seguinte título: Vivendo sob o mundo das aparências, não foi isso? Né? O mundo das aparências. E o Vladimir discorreu um raciocínio aqui de uma forma extremamente importante e produtiva. E dentre N coisas que ele falou, ele fez com que a gente pudesse refletir o tanto que a gente julga estar vendo e não está efetivamente compreendendo. Ele até usou um exemplo de algumas figuras que se usam na internet, né? Que você manda ela pelo WhatsApp e pede a pessoa para olhar que cor que é, né? Aí umas vão enxergar que é azul, outras que é verde e etc. Eu não vi a imagem, eu estou repetindo aqui igual papagaio, o que o Vladimir falou. Eu quero ver essa imagem. Por favor, me mandem pelo WhatsApp. Coisas boas podem me mandar. Mas então, ele estava dizendo para nós, de uma forma importante, sobre a importância de sermos humildes para compreendermos o que a vida está nos mostrando. Deu aí? Para que a gente não se engane, para que a gente não compre um produto pelo o que ele apresenta, mas a gente passe a valorizar o que ele realmente significa. O que Jesus disse no Evangelho: bem-aventurados os que não viram e creram. Olha que interessante. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Porque muitos viram e não acreditaram. Ou seja, muitos viram e não compreenderam. Então Jesus no Evangelho é extremamente importante na sua fala quando ele define
que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Procurar penetrar na essência do que está sendo apresentado. Então a gente observa nos espíritos que se fazem presente na nossa vida, no plano terreno, como aqueles missionários, que eles exercem uma influência extremamente moralizadora, incentivam ao desenvolvimento intelectual, a busca da verdade. Portanto, são educadores, porque muitos se arvoram em ser. Nós vamos encontrar no nosso contexto de vida alguns que se julgam detentores de missões, de tarefas que saem do âmbito do comum. Então, esses que se julgam missionários, eles já estão dizendo para nós que não são missionários no sentido amplo da palavra. Porque, como eu disse, dentro de tarefas pequenas, todos nós temos as nossas missões. Fiz-me claro? Mas aqueles que se arvoram em saber tudo, deter o conhecimento pleno, terem autoridade para guiar, para formar castas, para estabelecer regimes de liderança de fora para dentro, cuidado com eles. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O gerente lá de dentro pediu para me trocar de microfone. Melhorou o som? Melhorou o som? Aí, tá vendo? Graças a Deus. Fiquei livre de um problema. Fiz-me claro? Vamos voltar? Pode passar. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. O que significa isso? Ignorar a si mesmo. Apagar a personalidade. Vamos nos recordar de Chico Xavier? O Chico Xavier foi um médium tão extraordinário, mas o extraordinário do Chico não era, na nossa concepção, tanto a mediunidade em si. Porque médium sempre tivemos na história. Mas o médium, o Chico, como tantos outros, e muitos anônimos, ele teve uma performance extraordinária, porque o tempo todo ele apagava a si mesmo e transferia os louros para os espíritos. Isso no Chico era uma coisa comovente. Arnaldo Rocha, nosso querido Naldinho, que escreveu, que me ajudou na construção do livro Chico Diálogos e Recordações, o Arnaldo falava isso para nós, assim, repetidamente. Era extraordinário ver o Chico dizendo assim, por exemplo, eles faziam uma reunião, uma vez por mês, o Chico vinha de Pedro Leopoldo e participava dessa reunião aqui em Belo Horizonte, ali no bairro da Lagoinha. Eles tinham uma casa espírita lá. Não era uma casa espírita, era uma reunião na casa de um companheiro. E uma vez por mês o Chico vinha. E quando o Chico estava com eles, era passado também a palavra para o Chico. O Chico pegava um texto do Evangelho, da doutrina, e fazia um comentário. E muitas vezes o Chico ia até para o quadro, escrevia algumas observações, etc. O Arnaldo contando que era uma coisa assim, que ele ficava admirado. Porque o tempo todo, o Chico falava assim, gente, Emmanuel está aqui do meu lado, está chamando a atenção, para a gente prestar atenção nessa palavra, nesse contexto. Por que isso? E olha, Emmanuel está fazendo uma consideração assim, assado. Aí o Arnaldo dizia assim, para o Chico era muito fácil vender o peixe como se ele é que tivesse temperado, ele que pescou, ele que limpou, ele que temperou, ele que fritou e ele que estava oferecendo na mesa. Não era fácil? Porque a maioria das pessoas, para não dizer quase todas, não estavam vendo a performance do Espírito Emmanuel do lado dele. Fiz-me claro? E ele o tempo todo, não, é o Emmanuel. Aí eu posso dizer para vocês o seguinte, isso é um esforço, é um exercício que eu convido. Se a gente tivesse acesso ao mundo espiritual como agora, e não é o meu caso, porque eu não estou me
transferindo a responsabilidade para os espíritos, porque longe de me comparar com o Chico Xavier, pelo amor de Deus. Mas estou aqui com a responsabilidade de passar os ensinamentos. Se vocês conseguissem, e o ideal que fosse, pulverizasse o Carlos Alberto dessa história, e vocês acessassem diretamente a fonte, vamos imaginar o benfeitor espiritual dessa reunião agora. Se vocês chegassem para ele e falassem assim, mas que estudo admirável. Não, mas o senhor... Aí ele ia dizer assim, não, espera aí, não é bem assim. Eu vou me retirar porque eu estou só repassando o que está vindo por parte... Aí ele ia transferir. Aí você ia lá na transferência dele, ia chegar para um outro benfeitor acima dele, que é uma hierarquia, né? Ia valorizar, ia enaltecer, aí esse ia só... Quanto mais superior é o espírito, mais ele se apaga, mais ele sai do contexto. Na Terra, quanto mais inferior, observe, mais queremos enaltecimento da personalidade. Seja nós que admiramos, mas o Chico Xavier, mas fulano de tal. A gente está transferindo. Uma coisa é você admirar, você observar e aprender. A outra coisa é você ficar naquela condição de enaltecimento, que se torna até bajulação, idolatria. E isto não é doutrina espírita. Fiz-me claro? Agora, por parte dos espíritos, o tempo todo eles vão se apagando, se anulando. Às vezes dá para você entender que Deus ignora-se a si, né? Um missionário de Deus ignora-se a si mesmo. Fica, às vezes, parecendo... Passa para ela, por favor. Acho que fica parecendo assim, a questão de que ele não conhece a si mesmo. Sim. É diferente essa questão. Ele se anula para o outro se aparecer e não se exaltar. Não sou eu quem estou dizendo, é o Cristo que fala por mim. Mas ele se conhece tanto que ele acaba se anulando para não aparecer. Exatamente. Entendeu? Porque eu acho que quando você lê assim na letra, ignora a si mesmo, assim, a gente não deve se ignorar, a gente deve se conhecer para a gente saber os nossos defeitos. E quanto mais se conhece, mais se apaga. A ideia é essa. Pegaram lá? Nós temos que refletir nesse sentido. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais você vai... Pode ficar com você ali, que se alguém pedir, você passa. Nós vamos como que, vamos dizer assim, dividindo responsabilidades. Essa reunião aqui, eu estou aqui com o microfone, eu tenho uma tarefa de ajudá-los na construção do pensamento. Mas por trás desse trabalho existe a técnica. Nós temos ali a gerência técnica, o computador, nós temos a imagem, temos a câmera, temos a música, nós temos a equipe de passe. É uma equipe, certo? Por trás dessa equipe existe uma outra equipe. Então, quando nós paramos para enaltecer personalidade, nós estamos, na realidade, observando apenas a copa que a árvore está oferecendo. E não, efetivamente, estamos próximos da produção dessa árvore, que, na realidade, é a síntese do fruto. Vamos só para resumir. É uma mensagem de Erasto. O primeiro é humilde e modesto. Você falou do histrião, Marco? Falou não. Achou? Quer falar? Ele já até esqueceu do histrião. Um termo que os romanos usavam. Certo. Como se fosse um palhaço, uma pessoa da arte cênica que usava as brincadeiras. Representava. Representa o missionário, mas não o é, na essência. Deu aí? Como é que a gente falava antigamente? Parece, mas não é. Denorex. Parece, mas não é. Vocês lembram dessa propaganda? Denorex. Então, o primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, como todos os... Esse termo está correto.
Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Fica com medo de ser descoberto. Eu estava falando do Chico, eu acabei não concluindo. O Chico se anulava como personalidade. Mas ele sabia da responsabilidade dele e, por isso, ele se preparava e se dedicou tanto para ser digno, inclusive para se apagar. Até para se apagar, você tem que ter dignidade. Vamos lá, Marcão? Pode passar. Chegamos lá onde que a gente queria agora. O meu guia espiritual. Nós vamos no livro Obras Póstumas e vamos nos deparar com a primeira iniciação no Espiritismo, ou seja, a primeira revelação para Allan Kardec do seu guia espiritual. Pode passar. Kardec pergunta para ele: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Eu gostaria muito de saber o seu nome. Quem és? Resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Uma vez por mês, 15 minutinhos, estarei com você. O Espírito de verdade. Qual é o nome dele? Limite-se a me chamar a verdade. Agora vocês imaginem o seguinte. Primeiro, não interessa para ele que Allan Kardec soubesse a individualidade dele. A personalidade que lhe ficou marcante. Porque a nossa ideia é essa quando a gente conversa com os espíritos. Saber quem foi. Alguém aqui já teve interesse em saber o nome do seu guia espiritual? Ah, quase todo mundo, né? Ué, o Chico tem Emmanuel, quem que é o meu? Olha, a gente recebe e-mails, telefonemas. Aí vem uma psicografia. Ah, mas eu queria que tivesse sido assinada. Porque o importante para nós é o nome, é o destaque, é o que é aparente, não o que é essencial. Se o Espírito falou, limite-se a me tratar como a verdade, por que que ele usa o termo verdade? Bom, primeiro, que aqui a gente pode subentender. Chamar a verdade, alguém falar assim, me chame a verdade, ele tem que ter uma firmeza muito importante, muito séria. Porque se chamar a verdade não pode ter mentira. Tem que ter, no mínimo, coerência. Será que nós, no nosso estágio evolutivo, nós poderemos dizer que nós representamos a verdade, ou o que a gente fala é verdade? O que vocês acham? Eu dialogava, essa semana foi muito pródica, porque o que eu recebi de e-mails, telefones, contatos, de pessoas fazendo perguntas para mim, que são perguntas muito interessantes, mas a maioria delas as respostas são de concepção pessoal. Porque eu enxergo de um jeito, você vai enxergar de outra maneira. Você pode ter muitos elementos para garantir uma forma de ver os acontecimentos. Mas uma simples frase, um acontecimento pode derrubar todo esse edifício. Por isso é que se arvorar como representantes da verdade já caracterizou mentira, falácia, contradição. Fiz-me claro? Deu aí, Luiz? Tem coerência? Eu vejo em parte, eu vejo em espelho, eu não vejo o todo. Nós não sabemos, observe bem, nós não sabemos direito nem quem somos. Como que eu posso garantir
como que eu posso afirmar, sem medo de errar, o que o outro está pensando? O que motivou o indivíduo a tomar uma atitude? Imagine a tarefa dos magistrados, né, dos juízes, do pessoal que trabalha nessa área, ter que julgar. É complexo. O julgamento, nesse campo, é uma das tarefas espirituais mais desafiadoras, ao meu ver. Porque, muitas vezes, as provas elas podem estar dizendo uma coisa e o fato em si tem uma outra proporção, uma outra dimensão, um outro conteúdo. Então, eu convivo com muitos companheiros que trabalham, que militam nesse campo, espíritas. A maioria deles me afirmam mesmo que, quando eles entram para fazer uma avaliação de tanta importância, que muitas vezes vai definir, inclusive, o futuro de pessoas, eles entram em prece, eles se mantêm vigilantes, porque é temerário. É temerário fazer um julgamento errado. Porque, com a medida com que a gente julgar, nós seremos julgados. Entendeu aí? A coisa é muito ampla. A vida, o tempo todo, está nos oferecendo recursos para que a gente possa avaliar. E agora eu busco na memória a presença de Honório Onofre de Abreu, nos nossos estudos no Grupo Emmanuel. Quantas vezes eu ouvi o Honório dizendo assim, que nas preces que ele fazia, ele não pedia a Deus para acertar. Esse é o pensamento do Honório. Ele fala assim, Senhor, me ajude para que eu possa errar menos. Porque pedir para acertar é pretensão demais. Deu aí? O Espírito de verdade. Ou, me chame a verdade. Vamos continuar, que mais à frente eu vou voltar nesse ponto. Aí Kardec pergunta, o nome verdade que adotastes constitui uma alusão à verdade que eu procuro? À verdade que eu procuro? Resposta, talvez. Talvez. Nós já começamos a subentender que entidade é essa que estava conversando com Kardec. E ele fala, talvez, nem ele afirma peremptoriamente, porque ele está lidando com uma realidade espiritual. Eu costumo dizer, Fred, que quanto mais evoluído é o espírito, mais cuidado ele tem em penetrar na intimidade do outro. E olha que os espíritos superiores, eles leem pensamentos. Né? Os espíritos mais avançados nos conhecem. E eles operam de uma forma muito diligente, muito cuidadosa. Porque esse mundo aqui é um mundo desconhecido. Eu estou falando do mundo íntimo. Você não sabe qual será a sua reação se chegar uma determinada notícia para você aqui agora. Você não pode mensurar. Você não pode mensurar qual será o seu comportamento diante de uma determinada tentação. Por isso, cuidado com a avaliação quanto ao comportamento do semelhante. Porque para nós é muito fácil. Você viu fulano? Olha lá o que ele anda fazendo. É muito fácil você afirmar isso. Mas se você estivesse na posição dele, qual seria a sua atitude? Vamos continuar. Talvez, pelo menos... Resposta. Talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Então, o guia protege e ajuda. Aí volta Kardec. Kardec é pesquisador, viu, gente? Kardec é cientista. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Resposta. Já te disse. Para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Discrição.
Discrição. Essa palavra mexe com a gente. Discrição. Tem um filme, na década de 70, Janela Indiscreta, é do Hitchcock, né? 70 não, década de 60. 70? 60. Janela Indiscreta, né? É um filme de suspense, etc. Eu não estou falando do conteúdo do filme, mas o contexto me fez lembrar. Como que nós somos indiscretos nas observações, nas falas. E no movimento espírita, nós temos visto muita indiscrição. Muitas. Então vamos ser cuidadosos, porque os espíritos superiores foram peremptórios com nada mais, nada menos do que um senhor chamado Allan Kardec, que era um espírito escolhido pelo alto. Menos, para aí, não precisa de saber mais. Deu? Então vá devagar. Vamos lá, Marcão. Dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? A proteção envolve as coisas materiais? Resposta. Essa resposta eu vou encaminhar para um amigo meu que está possivelmente nos acompanhando à distância. Hoje eu conversava com ele sobre essa questão de proteção com relação às coisas materiais. Nesse mundo, resposta, a vida material é muito de ter-se em conta, não de ajudar a viver, seria não te amar. O que ele está dizendo? A vida material conta. Se eu te deixasse entregue, seria não te amar. Então, é o que a gente estuda aqui. A casa espírita não vai prometer para você nenhum tipo de ajuda material. No sentido, qual o sentido material que eu estou falando? Nós temos atendimento a pessoas carentes que nós vamos ajudar materialmente também, ok? Mas eu estou dizendo no outro sentido. Se você veio aqui para arrumar emprego, não vai arrumar emprego. Nós não vamos prometer isso. Se você veio aqui, semana passada eu falei da Mega Sena, e olha que ela acumulou. Eu tive essa notícia essa semana, por um acaso, eu falei assim, gente, eu falei isso na reunião de sexta-feira, e o Luiz falou que não tinha acumulado. Está vendo, Luiz? Acumulou. Pois é, então eu estou te dando essa notícia, porque você falou que ia julgar, porque se ganhasse 10% ia ser da FEAC. Fica eu e ele mentindo, porque primeiro que ele não vai ganhar, mas se ganhar ele não vai dar os 10%, então deixa para lá. É só uma brincadeira. Aí você vai fazer o queimar a língua, você vai dar os 10%. Não, melhor não, deixa a gente com a nossa limitação. 10% da Mega Sena, você vai desgovernar o projeto da FEAC, porque tem muito espírita por aí atrás de dinheiro. E se vendem. Por pouca coisa, por sinal. E eu falo muito espírita, porque eu não posso falar de outras religiões, eu tenho que falar do nosso movimento espírita. E nós não estamos atrás de dinheiro, embora a gente faça movimentos para manter a casa, para fazer a reforma, não é, Dora? Agora, a partir do momento que o negócio aqui começar a ter rifa, a ter aquilo outro, o carro está desgovernando. Por quê? Kardec perguntou para o Espírito de Verdade se ele poderia contar com um tipo de ajuda. Ele falou assim, olha, nós amamos, nós protegemos. E como você está no mundo material, como que eu posso deixar você à deriva? Se você, ele está conversando com Kardec, se você tem uma missão importante, eu não posso deixar o barco à deriva. Agora, não pense você que o negócio é regalia. Na hora que tiver aí, na conta do chá, costuma aparecer uma doaçãozinha. Captaram a ideia, gente?
Os espíritos nos ajudam muito mais do que a gente imagina. Mas o foco é para que a gente não perca o foco. Para que a gente não desvie da missão na qual nós fomos. Eu já li todo o texto? Volta. Já? Então tá lá. Aqui. Agora um comentário de Kardec. A proteção desse espírito cuja superioridade eu então, estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. Olha o depoimento do codificador. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sobre suas ordens, então a gente está vendo que é uma individualidade importante, porque ele atuava e tinha a atuação dos espíritos que estavam sobre as ordens dele. Quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Observemos. Esse texto é extraordinário. Suavizar. O que Jesus falou para nós, conforme a descrição do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 em diante? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso é que ele falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, aí encontrareis paz. O jugo de Jesus é suave. Os espíritos nos auxiliam para amenizar. Mas o encargo é nosso. A responsabilidade não pode ser retirada, porque senão você não aprende. E até, diga-se de passagem, aqueles que estão lidando com um projeto de espiritualização pessoal e coletiva, nós não podemos pensar em afastar do sofrimento, porque senão não teremos referenciais para ajudar aqueles que estão sofrendo. Outro dia eu brinquei com um companheiro que falou assim, gente, mas o Roberto Carlos tem música demais. Vocês já viram? Eu falei, mas tem uma série de coisas que explica isso, né? Mas eu tenho para mim também que ele teve tantos amores, não é que tem até uma música, eu tive tantos amores, né? E cada amor que ele teve, de uma certa forma, inspirou na realização de muitas músicas que retratavam as emoções. Por isso é que são tantas emoções, não é verdade? Com todo respeito, porque eu sou um admirador do Roberto Carlos. Ouço muito Roberto Carlos. Mas eu quero dizer o seguinte, tentando trazer um símbolo, para que a gente possa entender, falar, tentar amenizar a dor do semelhante, eu não posso estar distante dessa dor. Vai me faltar recurso. Vai me faltar elementos comparativos, inspiradores. Vai me faltar uma série de atribuições que vão desqualificar o meu trabalho. Então, aqui a ideia é, os espíritos nos protegem. E tem um detalhe aqui importante, que ele falou. Inclusive para amortecer os ataques. Vocês já pararam para refletir sobre como foi árdua a vida de Allan Kardec? Imaginem o que esse homem não sofreu, trazendo, no século XIX, uma filosofia que batia de frente com todo o sistema, com toda a política religiosa, que o mundo já se encontrava enfadado. E eu estou referindo à França, o país das luzes.
praticamente no movimento que batia de frente com o próprio papado, com o Vaticano. Deu? Então, imaginem o que essa doutrina causou no século XIX. Porque, diga-se de passagem, além dela ter um cunho filosófico, ela também, no seu âmbito científico, dialogava com os mortos. E era proibido, milenarmente, falar daqueles que se foram. Tinha que ser autoridade, para, inclusive, encaminhar para lá ou para cá. Deu? Então, aqueles que se candidatam a fazer algo de especial, fazer luz, saibam que a treva vai se apresentar. Aqueles que procuram levar a verdade, e quando eu falo verdade, não são pontos de vista. Nós estamos aqui para falar de doutrina espírita, nós estamos aqui para falar de Allan Kardec, nós estamos aqui para falar sobre as Escrituras. Não é o que um, ou dois, ou três fazem. A gente cita alguns vultos, como eu normalmente cito Chico, como nós citamos pessoas que tiveram folha de serviço extraordinária no movimento espírita, como um recurso didático para mostrar que é possível fazer. Porque eu não fico aqui na galeria do enaltecimento às personalidades. Porque se eu fizer assim, eu estarei sendo contraditório com a própria postura que foi aqui ensinada pelo Espírito da Verdade para Allan Kardec. Passa, amigo. Ufa! Alguém quer falar? Gislene. O que você está pensando? Brás, o que você está pensando aí? Ô, Fred, sua participação. Ô, gente, eu gostaria novamente de abraçar o nosso amigo Fred, nosso hermano paraguaio, né? Paraguaio, descobri isso aqui hoje. Companheiro nosso lá do Grupo Sheila, que veio aqui tocar para a gente, espero que volte muitas vezes. Fred, o que você está, nesse momento, refletindo em torno desse instante da reunião? Abre aí para nós. Estou me recordando de tudo que eu já tinha estudado nos módulos, né? Mas, assim, cada vez que a gente vê uma palestra ou vê alguém explanando essas mesmas passagens, né, a gente tem uma nova visão, a gente vê um novo conteúdo, uma outra forma. Uhum. Acho que é pelo próprio processo também de amadurecimento pessoal, né, que a gente passa, né, a gente vai interpretando essas mesmas passagens de formas diferentes, né, e vai perceber realmente isso, que o importante não é a gente procurar saber o que foi, o que é. O importante realmente, né, nessa questão de se anular, né, é você entender que quanto mais esse meio de verdade você busca, mais humilde e mais transparente e ligeiro você se torna, entre aspas, de uma certa forma, né? Obrigado. Não sei se eu respondi, mas Perfeito, perfeito. E você usou uma palavra que me chamou muita atenção. Humilde e transparente. Olha o termo, transparente. Um vidro sem sujidade, ele é transparente, não é assim? Um vidro liso, né? Ele pode ser canelado. Um vidro liso. Qual que é a ideia? É você perceber o que está do outro lado do vidro, né? A nossa mente é espelho. Espelho precisa estar limpo para refletir. Então, quanto mais nós buscando movimentar no diapasão da humildade, da sensibilidade, mais nós vamos nos despojando de tudo que é aparente. E a gente vai ficando com o que é essencial. Deu aí? E eu estou falando isso, gente, porque, de uma certa forma, a gente acaba sendo... Nós somos pessoas conhecidas. A gente viaja, a gente tem livros. E muitas vezes as pessoas batem na nossa porta
expectantes de nós darmos informações que possam fundamentar uma maneira de ver destes corações. E a gente luta por dizer, não é assim que funciona. A ideia não é dar o peixe, é oferecer a vara, numa época boa, né? Com o rio cheio, porque está faltando até água. Porque eles lavaram os jatos com as águas, lavou tanto jato que não tem água. Que aí o indivíduo fica com dificuldade. Mas ele que tem que descobrir. Deu aí? Olha o que o Espírito da Verdade fez com Kardec. Ele não deu o peixe para ele, não. Ele estava num movimento ensinando para o Kardec pescar. Vamos lá para a continuação? Agora tem um trecho. Por isso que eu falei que hoje não ia dar para esgotar. Olha a narrativa de Kardec. Primeira revelação da minha missão. Eu assistia desde algum tempo às sessões que se realizavam em casa do senhor Rustem. E começara aí a revisão do meu trabalho, que posteriormente formaria o livro dos... Então ele estava assistindo uma reunião e trabalhando na revisão do livro dos Espíritos. Numa dessas sessões, muito íntima, porque a reunião mediúnica é íntima, não é reunião pública, para que haja possibilidade de ter revelações, informações que sejam importantes para o trabalho e não extemporâneas. Aqui apenas assistiam 7 ou 8 pessoas. Falavam estas de diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social. Quando o médium, tomando da cesta, espontaneamente escreveu isso. Depois eu explico o que é cesta. Olha o texto. Está dando foco legal aí no texto? Olha o texto, gente. Quando o bordão soar. O que é bordão? Agora não vamos buscar os universitários. O que é um bordão, Dora? Bordão, Marco Aurélio. O que é um bordão? O que é um cajado? Ah. Então tá, eu dei a dica, hein? Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis. Eu vou explicar. Magnetizareis. A fim de curá-lo. Depois cada um no posto que lhe foi preparado. Porque de tudo se fará mister. Pois que se tudo será destruído, ao menos temporariamente, deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivaio, ou Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, é o nome de batismo. A tua missão é aí. Para. Parece estranho o texto. Mas aqui ele está falando de atendimento espiritual. Os espíritos estão magnetizando e cuidando de todos nós, quanto humanidade. Eu vou fazer uma adequação aqui para a gente caminhar. Depois que somos atendidos, depois que os espíritos operam, que eles cuidam, eles retornam para os seus postos. Esta reunião aqui, estamos sendo atendidos pelos espíritos. Terminou, prece final, todo mundo vai embora. Os espíritos também. Quando eles vão, nós vamos para os nossos postos, e eles para os deles. Certo? Porque nós temos, depois de tratados, de envolvidos, nós temos que dar o nosso próprio testemunho. Fiz-me claro? Aí, eles vão continuar dizendo que haverá
uma grande transformação. Tudo será destruído. O que eles querem dizer com tudo será destruído? Pode falar, Gerson. Renovação moral. Eles estão aqui, esse texto aqui faz uma previsão, olha para vocês verem, é um parágrafo. Uma previsão extraordinária de tudo que vem acontecendo há 2 séculos. Quase 2 séculos. Porque essa comunicação de 1856, 100 anos, 1956, nós estamos em 2015. Faz as contas. 150 e poucos anos. Tudo será destruído. E aí, deixará de haver religião. O que anda acontecendo na Europa? Grande parte da população da Europa, religião é papo de segundo plano. Para não dizer terceiro, e para alguns não é nem papo. Eu vou falar da Europa. Porque a Europa simboliza a terra que foi salpicada de sangue por guerras santas, por muitos milênios, e hoje o povo está enfadado do assunto religião. Os índices de suicídio que campeiam no mundo é por falta de religião. Não é verdade? Agora, que religião? A religião verdadeira, que ainda não se estabeleceu entre nós. Porque não adianta nós termos uma religião de casca, religião social, para dizer que nós somos católicos, que somos protestantes, para dizer que somos espíritas, porque hoje está na moda ser espírita. É moda, porque os filmes, a Globo. Hoje dizer que é espírita é um negócio assim, que dá status. A gente até tira selfie. Selfie, põe o livro dos espíritos, selfie. Sou espírita. Grande parte dos espíritas, olha o que eu vou dizer, grande parte dos espíritas entraram para o espiritismo, tem emblema na testa de espíritas, mas a doutrina ainda não entrou dentro de nós. Por isso é que é muito simples. Qualquer abalo sísmico, qualquer dificuldade, qualquer sismógrafo que dá uma alteração é o suficiente para o indivíduo pular fora. Para a gente observar comportamentos que são extremamente incoerentes. A gente conversava sobre isso na quarta-feira, né, Dora? Como que existem pessoas que são dirigentes espíritas que não têm o mínimo pudor de mandar alguém embora, de fechar atividades, de destratar pessoas. Existem, dentro do nosso movimento espírita, aqueles que não se preocupam em nada em prestar um desserviço para a doutrina espírita, divulgando coisas que são extremamente antidoutrinárias. Então, eu tenho que falar do que acontece... Eu posso falar do que acontece no movimento espírita, porque eu não tenho autoridade para falar do que acontece nas outras religiões. Mas eu suponho, eu posso deduzir que nós vivemos num momento de um instante que se caracteriza por contradições. Você hoje está no bem, daqui a pouco você está na treva. Falta substância. Falta o quê? Falta essa condição determinante de perseverar até o fim. Por quê? Nós estamos vivendo um instante de profundos testes quanto ao que realmente a gente precisa, o que a gente quer realizar. Então, você está frequentando essa reunião aqui. Nós temos quantos corações em suas casas assistindo pela internet? Parabéns! Tirando o expositor, está tudo muito bom. Porque nós estamos aqui em prece, buscando ajuda. Ok. Mas nós vamos desligar os equipamentos, vamos embora
daqui a 15 minutos, e quando eu sair daqui, eu vou enfrentar a minha realidade, porque, por enquanto, eu estou guardado sob as bênçãos do Senhor. Está protegido, tem cinta magnética no centro espírita, porque não é qualquer espírito que entra aqui, não. Ok? Mas daqui a pouco você vai voltar para a sua realidade. E quando você pisar lá fora, você vai dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Ou, Senhor, deixa para depois. Fiz-me claro? Então, nesse período de contradição, o que vai acontecendo? O castelo do materialismo vai ruindo. A religião tradicional, ela vai caindo. E muitas vezes nós temos que viver um período até de materialismo, de negação espiritual, para chegar num ponto em que a gente vai começar a acender a velinha de novo, para uma outra conotação religiosa. Entendeu, seu Murta? Então, antes disso, os alicerces do mundo materialista, que muitas vezes tem esse tônus de religião, ele vai cair. Porque essa é a previsão do próprio Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Olhando para o templo, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Que pedra? A pedra do materialismo, dos conceitos, dos preconceitos. Então, renovação social é uma tarefa que demanda muito tempo. Hoje circulou no WhatsApp aí um vídeo de um companheiro levantando uma bandeira sobre essa questão do gênero, da questão da sexualidade. E, por certo, isso vai bater aí na porta de vocês. E ele usou uma frase extraordinária. Eu achei o menino iluminado. Falou assim, que uma minoria que está no poder, minoria, são mentes brilhantes e que atuam, e a grande maioria só diz amém. E essa minoria está fazendo de tudo para destruir a sociedade. E ela vai ruindo a sociedade, para ela se tornar poderosa, essa dita turma que administra, porque quanto mais desespero, quanto mais dor, quanto mais dificuldade, mais se apresenta os autocratas, né? Os ditadores. Quanto mais miséria, melhor. Ok? Porque aí você dirime o poder nas bases para tê-lo sob o domínio de poucos. E como que estes que representam as trevas operam? Destruindo a família. E esse menino soltou esse vídeo aí. Então, observe, todas as manifestações que visam fazer do chulo, fazer do que não é normal se tornar normal, nós temos que abrir os olhos. Porque a arquitetura, o planejamento, é de um alcance que a gente ainda não... Nós ainda não nos damos conta do mesmo. Vamos passar para frente, o tempo está acabando. Foi essa a primeira revelação positiva da minha missão. E confesso que, quando vi a cesta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me nominativamente, não me pude forrar a certa emoção. A cesta. Porque não tinha psicografia na época, né? A cesta. Era como se fosse um banquinho, né? 3 pés, e uma delas tinha uma caneta. E ali ela se movimentava, porque as mãos dos médiuns eram impostas, magnetizava, e ali o objeto caminhava sobre a mesa. Obviamente, numa comunicação muito primitiva. Mas, na época do Kardec, foi assim que se iniciou o procedimento mediúnico. Então, ele está dizendo, quando o Espírito disse que a minha missão estava apoiada nesse novo momento, eu confesso que a emoção me visitou. Imaginem, a espiritualidade chegar e dizer que conta conosco para um grande movimento de transformação do mundo, da sociedade, que naturalmente vai redundar
na diminuição gradativa do sofrimento que campeia no mundo. Porque o sofrimento do homem, da humanidade, está na razão direta do desconhecer as leis. Quem não conhece, sofre. Sofre porque não constrói, não sabe fazer, administrar. Sofre porque se rebela diante dos impactos da lei. Sofre porque muitas vezes se vai se fazer indiferente. Porque quer resolver fugindo. Sofre porque vai operar em outras bases para tentar impedir a marcha do progresso. E todos aqueles que, em nome da religião, inclusive, operam criando dificuldades, separatividade, matando esperança, tirando oportunidades, terão que reparar a duras penas. Então, o projeto aqui é de transformação da treva, fazendo dela luz. Vocês já pararam para pensar? A emoção que vivem os espíritos que nos tutelam, nesse momento, por nos ver movimentando para mudar de vida. Porque essa consciência doutrinária espírita nossa, ela tem um objetivo muito claro. Mudança. Eu não quero mais Fred sofrer. Eu não dou conta mais. Então eu tenho que mudar esse painel. E eu só vou mudar esse painel a partir do momento em que eu mudar a mim mesmo. Porque passarei a ver na treva luz. E por isso é que os espíritos superiores operam na luz. Acende a luz aí para mim, filho, do seu lado. Por isso é que os espíritos operam na luz. Ou melhor, nas trevas. A gente imagina que os espíritos superiores estão em regiões siderais, superiores, né? Em vidas contemplativas. Não é assim que funciona. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele desce. Quanto mais ele vai percebendo o amor de Deus, mais ele procura agigantar o próprio amor. Como é que você vai fazer o seu amor crescer? Operando, trabalhando, ajudando a quem sofre, cuidando daqueles que estão expectantes. Você já tem uma alimentação diferente que uma grande maioria aí na sociedade não pode ter. Já parou para pensar nisso, Márcio? Você já parou para pensar que talvez num número de 9 de cada 10, um pode receber? Portanto, eu posso dizer que 9 estão em sofrimento. Pode estar na festa agora, dando sorrisos, dando gargalhadas. Mas muitos estão debaixo de muito sofrimento. E essas gargalhadas ruidosas mascaram. Tentam driblar a si mesmo. Entendeu, dona Nilson? Nós estamos aqui porque já demos gargalhadas. Já brincamos de viver. E aqui, até, diga-se de passagem, ninguém vai perder o direito de sorrir. Pelo contrário, a gente está aqui para ser feliz. Mas antes, a felicidade, ela tinha uma conotação que atendia o nosso ego. A felicidade hoje que a gente está percebendo que vai visitar a nossa intimidade, estará na proporção direta do se doar. Do se calar para que outros cresçam. Não é assim que os pais fazem? O pai fica feliz vendo o filho desabrochar, não é assim? O pai vai esquecendo dele mesmo. Não é assim, dona Bárbara? Quando o rebento surge. Agora você pode ter certeza que tem muito espírito que está aqui presente, são os nossos pais, são as nossas mães espirituais que olham para a gente como você olha para o seu bebê. Eles sentem a todos nós como aqueles anjinhos, entre aspas, que estão nos dando os primeiros passos. Por isso que os espíritos superiores não julgam. O nosso assunto aqui sobre Allan Kardec, sobre um grande missionário, ele tem uma conotação muito especial, porque a gente quer verdadeiramente prestar
um preito. A gente quer endereçar para Allan Kardec todo o nosso carinho, a nossa gratidão, porque se não fosse ele, a doutrina espírita seria codificada. Por certo, porque nós vamos trabalhar isso semana que vem. Porque ele perguntou para os espíritos, um pouco adiante, que se ele tivesse falido, os espíritos afirmaram para ele, outros estavam preparados, porque a missão do alto não pode ficar confiada a um. Mas foi ele que fez. E ele, no nosso entendimento, merece o nosso abraço. Pelo menos de minha parte. Eu me sinto como um filho agradecido, porque tudo que ele ofereceu para a humanidade teve uma réstia que atingiu a minha intimidade. E essa réstia de luz foi suficiente no meu despertamento, em nível pessoal, no entendimento que eu tenho quanto aos meus limites atuais, porque existem outros que eu ainda não descobri. E se eu, como todos nós, estamos descobrindo essa nossa realidade, porque houve uma manifestação divina que caracteriza amor, as nossas tradições nos ensinam que uma das maiores virtudes é a gratidão. Gratidão. Manifestação das almas nobres. Ainda não somos. Mas eu tenho muita vontade de me tornar uma alma nobre, para poder agradecer a vida por tudo que ela nos deu. Agradecer a todos que estão aqui presentes, porque vocês são amigos. Aqueles que estão nos seus lares, vibrando pelo nosso projeto, que é um projeto simples, é um projeto singelo, mas é um projeto que marca a trajetória de muitos de nós, no que remonta ao nosso despertamento. Por isso, que quem vier à FEAC, eu não tenho dúvida que eu vou ouvir como ouvi hoje, do meu querido amigo Fred. Ele entrou, alma sensível, vou te entregar. Ele nem chegou direito no salão, ele falou assim, puxa vida, mas aqui é diferente, gostei. Me tocou. E quando ele disse, me tocou, eu fiquei mais do que tocado. Eu falei, porque, all right, que bom que houve esse intercâmbio. Mas é muito legal, porque a gente vê como que se fosse frutos que vão se multiplicando dentro de princípios que nós somos réis mortais que contribuímos de uma forma muito pálida. Porque essa casa leva o nome de um vulto muito importante. E essa casa é garantida por esse vulto. Porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E o nosso querido Allan Kardec, ele se agiganta dentro do nosso coração exatamente porque ele se cala. Vocês já receberam alguma comunicação do Allan Kardec aqui nessa casa? Você está maluco, Casalberto? Eles vão me mandar para as grades. Amigo, eu não tenho dúvida que todos aqui já recebemos uma comunicação de Allan Kardec, como estamos recebendo agora. Porque ele está conosco. E essa pleiade de espíritos que operam, em nome de quem? Do Espírito da Verdade. Jesus. Como individualidade. O Cristo, com uma pleiade de espíritos que operam em nome de Deus. Todos nós já fomos acolhidos e recebemos muitas dádivas deles. Só que eles não precisam de mostrar a identidade. Eles não precisam de tirar selfie com a gente. Porque
essa história de se projetar, um dia nós vamos entender que o negócio não é se projetar, é apresentar o Cristo, é apresentar o amor, é apresentar a alegria. Mas a gente precisa de passar pela fase dos selfies. Como eu escutei do roqueiro Elton John, hoje não é mais roqueiro, que disse que nós vivemos numa época, a era da vaidade. Achei extraordinário. Uma figura, uma celebridade da música pop internacional, dizer que nós vivemos numa era da vaidade. E ele disse isso depois de comentar uma atitude solene de simplicidade do Papa Francisco. E isso mexeu comigo profundamente. Porque muitas vezes a gente vê dentro do nosso próprio movimento cristão uma vaidade insana, sendo que os princípios que Jesus nos apresentou foi da mais pura simplicidade. Olha o Chico. O Chico tentou mostrar isso para a gente. E são tão poucos que entenderam o Chico, embora muitos querem museu, querem estátuas, querem fazer do Chico um novo Deus, e querendo fazer do movimento espírita um movimento chiquista. Mas não tem problema. Eu escutei de Arnaldo Rocha, um grande amigo de Chico Xavier, uma frase que eu não esqueço jamais. Para a ilusão, só o tempo e a dor. E nesse ardor, nesse calor, dentro dessas vibrações de tanto amor, nós agradecemos a espiritualidade por nos sustentar nessa noite. E para encerrar a nossa reunião, como prece final, nós vamos ouvir e sentir, mais uma vez, a musicalidade através do médium Fred. E ainda bem que eu vou chamá-lo só de Fred. Porque ele já é, não tenha dúvida, pode até não voltar aqui fisicamente, mas depois dessa estada dele conosco, eu já posso considerar o Fred como o mais novo membro da casa de Kardec. Valeu, amigão. Obrigado. Você é o chefe agora. Eu agradeço pela acolhida maravilhosa. Muito obrigado, viu, gente? Pelo convite carinhoso do meu amigo Carlos Alberto. E espero ter a oportunidade de estar voltando aqui. Com certeza a gente vai estar de volta para cantar mais e para trazer alegria. Deus, tu me cercaste em volta
tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Oh.